Fala galera, começando um quadro novo aqui na Fute Rico, por dentro do jogo, uma análise profunda, totalmente detalhada aqui para vocês. Estamos aqui hoje com o Jaime. E aí, Jaime, como é que tá, irmão? Família, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal agora. Quem tá chegando já deixa a inscrição aí, o like. É isso. Só coisa boa vindo por aí. Falar um pouco do Diniz, que o Jaime gosta bastante. E Nossa, agora o nosso professor aqui, né, cara? Guilherme Analista. Como é que tá, Gui? Salve, salve, Matheus, salve, Jaime, salve, rapaziada ligada na Fute Rico. Estamos aqui hoje para falar dele, né? O homem, o Cruyff brasileiro, Fernando Diniz. O homem que vai revolucionar o futebol e já está revolucionando no Vascão. O Vascão. É isso, Gui. Eu apresento aqui geralmente, mas esse quadro aqui é totalmente seu. Então eu vou colocar aqui no palco aqui e você comanda daí, beleza? Então, seguinte, rapaziada, o objetivo dessa análise aqui é a gente... Não é um veredito se vai funcionar, se não vai funcionar. É a gente entendeu quais são as ideias do Diniz e o que ele vai tentar fazer nesse Vasco. E já tá fazendo, né? Então, eu dividi aqui em 3 temas. Primeiro, a saída de bola do Vasco, como que o Vasco está jogando. Depois, os mecanismos de ataque, como que o Vasco ataca do lado esquerdo, do lado direito. E, como nem tudo são flores, os problemas defensivos também. Então, bora começar? Bora. Bora. Primeiro, rapaziada, a gente tem que entender os conceitos do Diniz. Se você já viu meu vídeo lá no Insta, você tá ligado do que eu tô falando. E vamos começar aqui, primeiro com o jogo apoiado. Olha lá, você vai ter a saída de bola ali. Repara nessa situação aqui. Você já tem 4 jogadores perto do portador da bola, contando com o goleiro, porque hoje em dia o goleiro, ele é essa válvula de escape para os times, né? E você já percebe como a situação ali já é de um 4 contra 3, contando o goleiro 5 contra 3. Então, isso é o jogo apoiado. É suporte ao portador da bola, você não se esconder do jogo e você não deixar o seu companheiro sozinho, né? Ou forçar ele a dar um chutão. Quem tá ficando aberto aqui são os dois zagueiros, né? Aí o Hugo Moura entra por dentro. Exatamente, a situação aí. E o Vasco vai variar muito sempre os desenhos de saída de bola. Você vai ver no próximo exemplo que o Vasco sai jogando com a linha de 4. Dessa vez é uma linha de 3. Os laterais sobem mais. E aí, você já tem aqui, ó. Bola no Tietê. Um cara na ponta livre, saiu jogando ali. Quebrou a primeira pressão. E agora, o próximo conceito. A superioridade numérica. Autoexplicativa, rapaziada. Você já vê ali, ó. Tem 4 jogadores do Vasco aqui, ó. Um jogador aqui, Coutinho, o Luiz Gustavo, o Hugo Moura e o Piton. Conta 3 jogadores aqui do Fortaleza, Lucero, aqui, se eu não me engano, é o Pô Fernandes e o Iago Pikachu, talvez. Então, 4 contra 3. Sempre o Vasco vai tentar gerar essa situação. Sempre ter pelo menos uma linha de passe a mais do que a quantidade de marcadores do adversário. E aí você já percebe outro conceito também, já emendando o terceiro, que é a sobrecarga. Olha onde é que tá o Ryan aqui, rapaziada. O Ryan é ponta direita. E olha onde é que ele tá indo. Repara, ó. Ó, ele vai... Olha onde é que o Ryan para. O Ryan tá bem aqui, ó. É o que a gente chama de sobrecarga. O Vasco, ele quer fazer essa sobrecarga justamente para você criar essa situação de atrair o adversário para o lado da bola, porque aí você abre o corredor adversário. E como é que você explora esse corredor adversário? Com esse cidadão aqui, ó. Tietê. O Tietê, nesse caso, é o que a gente chama de rota de inversão, ó. Vai ter a tentativa de passe, ele não chega a dominar e a passar, mas você vê que ele tá posicionado para ser justamente esse cara que vai acionar o iluminado. Talvez a bola era até nele, né? Talvez a bola era até nele ali. Exatamente. Escapando. Tanto que, ó, você vai ver a continuidade aqui do lance. Ó o espaço que tinha para atacar. Só que como a bola veio atrás, você matou o ataque. Mas só que a ideia tá ali. A execução foi ruim? Foi, mas a ideia tá ali. Jogo apoiado, superioridade numérica, sobrecarga nos lados do campo, uso do corredor oposto e as rotas de inversão. Então, basicamente, a saída de bola do Vasco, ela funciona dessa maneira. Que, ó, vou mostrar outro lance aqui, que é uma outra situação. Se na outra... Volta só um pouquinho lá. Só que o negócio aqui aí... Eu já não gosto dessa movimentação do Tietê do final. Tá tudo certinho aqui, ó. Beleza. Pá. Aí, essa ultrapassagem de meia na frente do lateral, pra mim é muito burra, pô. Porque, olha lá, ó. Já era. É porque eu acho que a questão ela pode funcionar, eu acho que quando o time tá
time adversário tá, tipo, recuadão. Aham. E aí, tipo, você tem uma Uhum. movimentação diferente para você tentar confundir a defesa. Mas nesse caso que eu acho que não faz muito sentido. Porque quem tinha que Eu receber essa acho que o bola... Tietchan tinha que pegar o espaço da frente mesmo, entendeu? Porque se ele corre reto aqui, igual ele tá aqui, ó. Se ele corre Uhum. para o meio do campo, o lateral vai ficar no mando com o outro lateral ali e ele vai dar a opção Ele ali, porque isola, né? essa ultrapassagem dele aqui para dentro é. Mas é Ele erro do traz Tietchan outro mesmo, eu cara, acho que né? não. É. Não, mas aí é o que eu te falo. Isso não é erro do Tietchan, porque na transmissão o repórter de campo fala que tem uma hora que o Diniz chamou o Tietchan lá perto dele e falou: é para você fazer a ultrapassagem. Mas é a mesma coisa no São Paulo. Parece um Exato. filme de Isso aí terror. Parece um filme de terror. Pra mim eu é um acho filme de pouco errado terror isso isso aí. aí. Eu tô vendo um filme de terror, sabe? Tô lembrando de tudo que eu já passei. Sério, cara, é desesperador. O que Mas em vez de aconteceu, ser, Jaime? O que aconteceu? em vez de ser o Tietchan fazendo essa ultrapassagem, ele fazia muito isso com o Igor Gomes. O Igor Gomes Craque. era o coringa dele que ia correr pelo campo todo. Era tão coringa quanto o Gabriel Sara, que esse é craque, esse faz tudo. Era Mas bom mesmo. eu vendo o Tietchan era isso, ele recebia a bola ali ele vinha receber a bola ali no tiro de meta da zaga, ele já clareava bem o jogo, assim. Sim, de 10 ele errava pelo menos 4, errava, mas. E quando ele errava. Tá bom. Não, e Tá quando bom, errava pô, era gol. 60%. O ruim do Tietchan é que ele é azarado. Quando ele erra, sai o gol. Que aí é foda. Entendeu? Mas assim. É que eu falei, parece um pesadelo mesmo, assim. Eu tô vendo um filme passando na minha cabeça de 2021 ali do Brasileiro 20. Desesperador. E o foda é que o Diniz sempre tem esses adotados, né, dele, os queridinhos, né? No Santos era o Camacho, ele levou aquela... E engraçado, o Tietchan, isso é um ponto também, né? Porque o Tietchan também era filhão dele e tal. Eles tiveram uma tretinha no final, né? Tipo, além Uma daquela questão tretinha? do mascaradinho lá, A né? gente perdeu o Campeonato Brasileiro por causa dessa briga aí. Eu acho que não, mano. Eu acho que vocês perderam o Campeonato Brasileiro por conta do A gente presidente ia ser lá, campeão, pô. tá ligado? Ia Então, ser mas campeão. beleza, mas eu acho que não foi só esse conflito interno que deu Perdeu essa porque o merda time toda, era não. ruim, velho. Entendeu? O time acabou adotando muito, pegou muito lado. Pela primeira vez que eu vi uma galera ficar contra o Diniz, a galera ficou muito do lado do É porque ele não Tietchan tem como se defender, né, cara? Ali e abandonou o daquele Diniz, nível porque ali. geralmente os É. Não jogadores dá. ficam muito do lado do Diniz, né? Tipo, geralmente todo mundo fechado com ele, dessa vez fecharam com o Tietchan, que eu não sei o porquê que fecharam E com o depois Tietchan. teve. Mas Bicho. eu acho que o clima esquenta mesmo. Depois, quando o Tietchan. Talvez o Tietchan nem tá mais no São Paulo. Que ele dá alguma declaração assim, falando que ele era filho, não sei o que aí o Tietchan dá uma escaralhada mesmo, começa a falar um Não, não bando pode, de não, ele foi em algum Sim, podcast sim. que ele falou que ficou É, puto não da foi? vida, Ele foi, já tava fora do São Paulo já, né? E foi aí ele já fala tava que, fora já. tipo, que o Diniz, tipo assim, ajudou, mas não tem nada a ver com isso, não sei o quê. E hoje os bichos estão de Não tá volta tendo aí. essas tretas com os afiliados dele. Teve uma ano passado com o Luciano também, no jogo do São Paulo e Fluminense, eles brigaram também. Gostar de adotar jogador ruim, né, mano? Deus me livre. O Luciano é craque, Nossa. né? Diferença que o Luciano é craque. Continua. É horrível. Vamos continuar aqui, voltar pro próximo, pro outro lance, né? Que é a Essa diferença movimentação é agora. muito ruim. Saída em 3 foi o primeiro caso, e agora saída em 4. E aqui a gente vai entender outra coisa, que é o que o Vasco faz quando o adversário ele não deixa você ficar com a superioridade numérica. O que você faz para você combater a superioridade numérica? Marcação mano a mano. Encaixe individual. Aqui, de início, é uma marcação de zona do Fortaleza. Você vê ali, não dá para ver a primeira linha, mas você vê o 4-2 ali, é um 4-4-2. O Vasco saindo no mesmo 4-2 ali. Dois volantes à frente. E aí, quando a bola entrar na lateral, você vai ver que os encaixes vão se formar. Ó, aqui você já tem, ó, o Pikachu pro Piton. Tá encaixado. Como é que é o nome dele? O Pochettino encaixando. Lucero encaixando. Até o Tietchan que tá vindo aqui. Breno Lopes, ele tá também encaixado. É, exato. E aí, o que o Vasco faz para quebrar isso? Movimentação. Olha essa movimentação do Piton. Depois desse passe aqui, ó. Se fosse com o Carille, o que vocês acham que o Piton ia fazer? Depois de dar esse passe aí, no meio. Ele correndo para lateral. E abrir pro canto. Se ele fosse movimentar, ele vai disparar pelo corredor. Olha o que ele faz aqui, velho, que confunde toda a marcação. Ó, ninguém espera, recebeu livre. Tá ligado? Tipo, olha o ganho que você tem só por esse jogo, que o próprio Diniz ele fala, né, que o jogo dele é um jogo aposicional, né, que é o oposto do Guardiola. Você não respeita a posição, tipo, o lateral é no meio. O atacante vai ter hora que vai estar na ponta direita.
O volante vai estar na zaga fazendo saída. Tipo, você não tem respeito. Futsalzão maluco. Exatamente. É muito rock and roll, pô. Eu acho que é muito rock and roll também ali, tá ligado? Tipo, eu fico. O que eu penso do Diniz, assim, eu sou muito anti-Diniz, sabe? Mas eu consigo ver algumas ideias dele. Eu fico pensando no Vasco, assim, por exemplo, que o Vasco tem um elenco curto, fugindo um pouco da análise tática aqui. Eu não sei se vão ter. O Pedrinho parece ser esse cara que vai ter paciência com o Diniz, porque o Pedrinho parece ser fã do Diniz. Sim. Mas porque eu acho que o Vasco vai começar a se formar como um time assim que vai ter as ideias do Diniz depois tipo, de uns 6 meses, cara. Tipo, acho que vai demorar para esses caras pegar a ideia, porque os caras tipo, sempre tiveram um treinador que foi totalmente oposto do Diniz. E eu E o acho também Diniz que é o uma Vasco. coisa muito específica, né, também. Sim, eu acho que o Vasco não tem essa qualidade toda, tipo, que o Diniz precisa ter pro time dele. Comparado com o Fluminense ali, que tinha. Mas aí eu acho que vai da maturidade do técnico também. Aí, tipo, é o que falta tem nele, que né? levantar em relação ao amadurecimento do Diniz Não, como a gente tá falando técnico. do Diniz, a maturidade do Talvez Diniz. Eu acho. seja o principal ponto dele, mas vai que aprende, né, Sim. mano? Porque o que É. pega essas duas implicâncias dele, né, velho? Porque Eu ele também sou fã evoluiu. demais de Diniz, eu gosto muito de Diniz, velho. Mas o negócio é que Eu vi hoje mata, hoje ele me surpreendeu, que eu vi que eu não sei se vai confirmar, né? Já deve ter saído a escalação. Que eu vi que contra o Fluminense ele vai colocar o Tietê mais avançado. Ele não vai colocar outro armador. O Coutinho não vai jogar hoje, né? É, tá Tá suspenso. Então, suspenso, isso né? já me surpreende muito, que se fosse outro caso, ele colocaria. Pô, no Fluminense É ele isso. chegou a colocar o Vai ser Ganso. Matheus Carvalho, Matheus Falcão, Hugo Moura, Tietê, Ryan, Tipo, no o Fluminense Nuno ele e o chegou a Verratti. colocar o Renato Augusto e o Ganso para jogar junto, pô. Não dá. É É, inacreditável, pô. Não tem a menor condição. Enfim. Então, ó, matamos a saída de bola. Vasco, o que ele tenta fazer na saída de bola? Jogo apoiado, suporte ao portador, muita movimentação, sobrecarga no lado do campo, uso do corredor oposto e para usar esse corredor, as rotas de inversão e assim vai. Então, matamos a saída de bola e agora vamos falar sobre a criação de oportunidades. E aí a gente tem que entender a diferença entre os dois lados do campo do Vasco. Primeiro a gente vai falar do lado esquerdo aqui do Vasco. E quais são as características do lado esquerdo do Vasco? Mais qualidade técnica, mais capacidade de retenção de bola. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Olha, voltou ali, ó a situação já. Superioridade numérica, 3 contra 2. Roda a bola. E aqui, ó, esse é um outro conceito muito importante, eu tinha até esqueci de falar dele, que é o segundo homem. O segundo homem, quando a gente fala da triangulação, você sempre vai ter você vai ter 3 jogadores aqui, né? Aí você tem a piramidezinha, você tem os 2 da base e o cara que desce para ser o segundo homem. Esse é o segundo homem. É o cara que vai escorar pro outro para ele não ter que dominar girando, porque ele já recebe de frente. E ó, olha como o Coutinho aqui, ele vai fazer isso. Tipo, não vai dar certo, porque ó, ele inventa, né? Mas essa é a ideia. Aí, ó, disputou a bola ali, ganhou. Olha ele aí, ó. Olha o segundo homem de novo. Nuno Moreira, Verratti vem fazer a parede. Olha, vou voltar aqui um pouquinho só. O Nuno Moreira recupera, passa pro Verratti. Olha quantas opções de passe ele tem. 1, 2, 3, 4 opções de passe já para ele. Suporte a ele. E esse passe é muito bom porque ele quebra a defesa, ó. Olha como o cara já recebe de frente. E a superioridade, mais uma vez aqui, ó. 5 contra 6, tem 6 aqui contra 5 do Fortaleza. 6 contra 5, superioridade numérica. Ó, olha ó, as rotas de inversão. Olha o PH se movimentando lá do outro lado, o iluminado PH e o iluminado Tietê. Inverteu, pegou o corredor aberto, passe atrás de novo, mais uma vez o erro técnico, e aí é justamente o que o Jaime falou que provavelmente o principal obstáculo desse time do Vasco vai ser a qualidade técnica para... Aí, de novo, essa movimentação do Tietê correndo na frente do lateral, mano. A mesma movimentação. Tá, eu acho que seria muito mais... Pode falar. Eu acho que seria muito mais interessante o Ryan fazer essa movimentação do que o Tietê. Cara, mas é porque essa movimentação, mano, eu odeio esse tipo de movimentação. Ele vai ficar puxando o Ryan pro meio toda hora e o Tietê vai fazer. Toda hora, mano. Ou você vai ser movimentação por trás do lateral, Não, e aí você abre espaço e tem chance desse cara que tá com a bola aqui, o lateral, cortar pra dentro, entendeu? Criar por dentro. Ou então você para ali no meio do triângulo ali do Fortaleza ali e tenta fazer uma tabela. Porque, principalmente por conta do Paulo Henrique, pô. Porque o bicho é força. Não, nisso pura, aí eu concordo contigo. Porque nesse caso aqui, ó, eu vou até voltar um pouquinho.
Aqui, ó. Na hora que o PH recebe. Cadê a câmera? Aí, ó. É Paulo Ó Henrique o- ou é Pedro Henrique? É Paulo mesmo, né? É Paulo Henrique. Paulo. Ah, o PH recebe. Olha o espaço que tem aqui, tá ligado? Você tem um cara com essa velocidade, você conseguiu atrair o adversário pro outro lado. Pois é, Mano, cara. aproveita, isola o cara. E mais pra frente eu vou mostrar isso, mas isso foi aproveitado. Só que eu acho que quando você faz essa movimentação, aí eu concordo muito contigo, você mata essa jogada. Você tá trazendo a cobertura aqui, ó. Olha esse cara aqui na cobertura já. Cara, Botou pra correr. se ele dá só o gato, se ele faz essa movimentação e corta pra dentro, possivelmente esse cara que tá marcando o Paulo Henrique com a bola aqui, às vezes ele nem vai, achando que o lateral já tá lá. Sim. E aí você já vai criar uma nova situação de um 2x1 ali e o Paulo Henrique de frente, pô, com a força que ele tem, com a velocidade que ele tem. Acho um pouco errado essa movimentação aí. Queria a opinião de vocês, assim, até que certo ponto isso chega a ser muito mérito do Diniz, sabe? Tipo, a curto prazo foi um jogo muito perfeito do Vasco nos últimos tempos, porque o Vasco não joga nada. Mas eu fico pensando, assim, no encaixe de marcação do Fortaleza para Cara, esse mas jogo. porque eu acho que esse jogo é muito circunstancial, porque faz o gol Então, muito cedo, cara. eu fico pensando no tipo de marcação que o Fortaleza adotou para esse jogo aí que o Guilherme estava mostrando para a gente. E aí, na terça-feira, eu vendo o Vasco e o Operário, que é outro tipo de adversário, um adversário que vai jogar muito mais recuado do que o Fortaleza joga. Exatamente, já sofre muito E mais. o Vasco não conseguindo criar. Assim, eu Não, mas não... eu concordo contigo, eu acho que é muito circunstancial mesmo, porque aí já pegando o lado do Fortaleza nesse jogo, Fortaleza é um time que quando vai marcar, ele não é um time que marca num bloco mais compacto, ele é um time que tenta preservar mais a amplitude, tipo assim, você tem dois caras muito abertos, um na ponta esquerda e um na recuperar a ponta bola e direita. avançar, né? O Breno e o... Ah, não, mas eu digo da marcação, tá ligado? Tipo, Assim. você tem dois jogadores sempre muito abertos no time adversário, no caso, e o Vasco trabalha com isso. E o que o time do Fortaleza fazia? Ele deixavam os marcadores dele mais próximos, ao invés tipo, do cara do lado oposto tá fechando o meio. E nisso você consegue matar um pouquinho dessa superioridade numérica do Vasco para rodar a bola. Então aí eu acho sim que tem uma parte circunstancial, tipo, é início de trabalho, os times vão estudar. Isso aqui que eu tô fazendo, cara, todos os times do Brasileirão você pode ter certeza que eles já fizeram uma análise Eu acho que existe cada vez mais profunda que isso. alguma possibilidade do Diniz adotar uma escalação com Payet e Coutinho junto? Não. Só se ele for Não. louco. Sim, ele é louco. Não, ele é louco mesmo, verdade, mas eu ele é acho que louco. não. Ele é louco. Não. Eu acho que talvez, igual a gente tá falando, aconteceu alguma coisa, o jogo tá perdendo, sei lá, e aí ele botar os dois assim, tipo, no segundo tempo, beleza. Mas se aí vir do banco, vir do time titular assim, normalzinho, Deus me livre. Então, é isso aí, ó. Seguiu aqui, morreu a jogada mais uma vez, mas a ideia tá lá. Então, aqui mais uma Importante vez. que não perdeu a posse de bola também, né? Perfeito. E isso é uma coisa que o Vasco faz bastante, vocês vão ver nesse lance aqui, ó. Ó, o Coutinho vai dar esse passe. Esse gancho foi muito bom, porque olha a situação que o Piton tá. 1 contra 2. Inferioridade numérica. O que você faz aqui? Calma. Calma, volta a bola, vamos trabalhar de novo. Aí, ó, voltou a bola, ó a situação que você já queria, 4 contra 3. Chegou o Lucero aqui, ó, pra fechar esse 4 contra 4, mas você já tem esse Vai sobrar passe outro cara. Você já tem esse passe de segurança, né? Que é um passe para trás ali, para um cara de frente. Qualquer coisa, se esse cara recebe a bola na pressão, ele bica a bola, foda-se. E aí, só que olha esse movimento do Luiz Gustavo, como ele quebra a marcação, ó. Ele joga o corpo para um lado, ó o salto de marcação do bloco do Fortaleza. Ele fez que ia tocar para trás, trouxe de volta, a marcação saltou. Nuno Moreira tem espaço para receber. Nuno Moreira não, Piton, perdão. E ali no meio você já tem, ó. Ó essa situação aqui, ó, de 2 contra 1. Se esse passe entra aqui, dois jogadores do Vasco, Rayan e Nuno Moreira, contra apenas um defensor do Fortaleza. Eu acho que é o Kusevich aqui. Aí você tem um passe, não deu certo ali a jogada, mas acabou sobrando pro Coutinho que se movimenta e isso é uma coisa que vai ser importante pro Vasco. É o Coutinho Olha o tanto de cara do Vasco dentro da área, pô. Olha aí. Exato. Um minuto de jogo, os aproveitar. caras estão... Não, esse é o segundo lance que eu boto com menos de 1 minuto de jogo. Pô. Assim, os caras começaram... Isso é uma coisa que o Diniz é muito bom, que é a parte anímica. Os cara que são fechados com ele, eles se matam pelo Diniz. Não tem jeito. Ele é foda. Isso aí é bom. Aqui, ó. Vamos lá. Mais um lancezinho aqui na esquerda para finalizar. Que aí é uma outra coisa que a gente vai entender agora, que é a dobradinha do Lucas Piton com o Nuno Moreira.
E assim, como o Vasco ele concentra mais a bola do lado esquerdo, para você gerar a situação de cruzamento, que é a principal arma ofensiva do Vasco, você precisa de movimentação se a bola já tá daquele lado, porque no lado direito é mais simples, né? Porque você pega a bola, atrai os caras e já vira o jogo. Então, e você pega o corredor aberto. Nesse caso aqui, ó, vocês vão ver. De novo, todos os conceitos que a gente falou. O Vasco vai fazendo tudo, superioridade numérica, suporte ao portador, mas olha aqui, ó. Olha o Piton, onde é que ele tá, ali iluminado. Ó, ele parte do meio, o Nuno Moreira aberto, e ele faz a ultrapassagem. E aqui, ó, nesse caso, ele, por mais que esteja no mano a mano, ele tá num negócio que a gente chama de vantagem cinética, que é tipo, basicamente, Já ele veio tem uma correndo. vantagem do posicionamento corporal dele, né? Que ele já tá projetado para correr. Aí ele vai, o adversário acaba recuperando, mas ó, quem tá ali na área também já. Essa é a situação que o Vasco quer gerar. É, exatamente. Então, Esse lance aí, o Piton não tem que pensar duas vezes, tem que dar um balão pra cima dentro da área. exatamente. Pegou E é essa isso. bola e joga na área, velho. Acho E é que isso no que eu- mundo, no Pode mundo falar, pode das falar. ideias, no mundo das ideias ofensivamente tem tudo para dar certo, sabe? Só que assim, o Piton tá numa fase defensiva assim que é assustadora. E eu vou mostrar isso aqui. Eu acho que o Vasco vai então, sofrer, o Vasco vai sofrer com esse negócio. Mas porque esse eu lado acho esquerdo do eu Vasco acho esse, é, eu acho esse tecnicamente é zagueiro bom, né, Luiz mano? Eu acho esse Luiz Gustavo, esse zagueiro assim, eu não gosto. Entendeu? É um garoto ainda, Eu acho ele melhor que o João Vitor. também não é difícil, né? Pô, inacreditável gastar 40 milhões no João Vitor, gente. Pô, enfim, fala, Gui, que eu até perdi o raciocínio depois que você falou do João Vitor aí, porque eu fiquei maluco. Tem uns negócios que não entram na minha cabeça, cara. Nem sou vascaíno, o bagulho me dói, mano. Agora vamos falar do lado direito, né? Esse lado esquerdo é mais técnico, mais jogadores perto da bola, trabalha, movimenta. O lado direito é o quê? Força e velocidade, meu amigo. Aqui, ó. Situação já, saída de bola, superioridade numérica do Vasco, 4-2, saiu. Só que agora, ó, repara a mudança de comportamento do Vasco quando a bola entra no corredor direito. Você não quer aproximação, você não quer rodar a bola, você quer o quê? Velocidade, ó. Ó, PH pegou a bola, tchau. Tem espaço pra correr, bota na frente, Aí, ó, tá corre. vendo a diferença? Tá vendo? Volta lá um pouquinho. Volto Ali agora. deve ser o Coutinho, provavelmente, né? Que é outro nível de jogador, né? Olha lá, o cara que tá no É. meio aqui, ó. Ó, o cara que tá no meio. Olha lá, Uhum. se ele ataca esse espaço. Esse aqui, né? Se ele ataca esse espaço do Paulo Henrique, ele acaba com o Paulo Henrique, pô. E Aí o que ele mata faz? a Ele dá uma principal- encostadinha ali pra gerar dúvida no lateral e o cara, meu irmão, arranca. Sim, o exatamente. Já era, pô. Por isso que eu Mata a falei que foi um principal negócio que rolou no início, mas Depois já tiveram as outras. acertaram. É. Mas eu acho que Fala aí, Jaime. isso é mais do jogador do que do treinador, pô. Essa ultrapassagem de Sim, meia, mano. com Cara, certeza. eu tinha um treinador, mano, que não era novinho, né, que ele enchia o saco, falava que esse negócio não existia de jeito nenhum. E olha o Coutinho, pô. É exatamente isso aí, mano. O Rascaeta também é hate pra esse negócio. Você gera dúvida no lateral ali. Se o cara quiser tocar em você, você faz um 2 com ele, ele recebe na frente. E se não, o cara que é forte igual o Paulo Henrique, ele dá o tapa no fundo, o cara não pega ele mais nunca. Sim. Eu acho que a principal característica dos laterais do Vasco, velho, é esse canhão que os dois são ofensivamente, tá Exato. ligado? Poder usar isso aí, tipo. Eu tô vendo o Piton jogar muito pelo meio ali, às vezes, que nem o Gui mostrou. Ele tem que jogar desse Tá me jeito, lem- pô. O Piton é bom de tá me bola, cara. lembrando, Então tipo assim, tem que... Guardar as devidas proporções, tá ligado? É porque Mas do lado parece- esquerdo muda um pouco. Tipo, eu acho que o Piton ele vai mais por dentro porque o Vasco fica muito tempo no lado esquerdo. Então, tipo, você precisa dessa movimentação. Fazendo uma comparação ali, guardando devidas proporções, claro, parece a última temporada do Klopp no Liverpool, sabe? Onde ele começou a usar o lateral direito muito para o meio, que era o Arnold. O Arnold sempre atacava Mas como pelo um volante, né? Atacava pelo meio e o Robertson era o canhão, que no caso é o Paulo Henrique aí. Então, tipo, dá Era o até Flamengo pra... também, pô. Do Felipe Luiz, o último ano do Felipe Luiz também. Felipe Luiz e Rodinei. Era de jeito. O Felipe Luiz era um meia, praticamente. Conduzido pra dentro ali, um segundo volante, sei lá, quase com a bola. E o Rodinei, meu irmão, uma bala na lateral direita ali, correndo com muita força. Sim. Aí, ó, então, aqui ó, o lance mais uma vez, ó lá, como ninguém foi lá atrapalhar o PH, ele tem a profundidade para ele atacar e ele é muito rápido, né, velho? E aí você tem o homem. bola, Não, e o bolão. E ainda tinha o Coutinho aqui atrás, né? O Coutinho atrás ali pra receber, né? Coutinho, esse aqui é o Coutinho. Se ele toca a bola pra trás também, o Coutinho sai de frente pro gol também. Não, mas esse cruzamento é bolão. Perfeito, velho. Aí, ó, vou mais uma vez do lado direito. Só que agora com o Ryan, e aí a diferença de característica, né? Porque o PH é mais força, velocidade, né? Bota na frente, o Ryan tem mais habilidade com a bola, né? Aí você vê aqui, ó.
Contra-ataque, ó o Ryan lá se projetando pela direita. E qual que é a ordem do lado direito? Tem o espaço ali, mano a mano, vai pra dentro, moleque, ó. Foi, ganhou, veio o outro, ganhou também. Olha aqui a enrolação que o cara deu. Pois é. Piton. Que enrolação. Esse que é a questão, é a qualidade técnica dos Ave caras, Maria, tá que ligado? chute é esse? Aqui, ó. Deixa eu ver mais um. Quem que foi esse cara que rolou aí? Parece o Coutinho, né? Ele não, né? É o Nuno. Não, ó, primeiro, ó, foi aqui o Nuno, aí ele Era pra demorou, ter dado ali, ó. aí o Coutinho então. demorou. Não, o Coutinho nem demorou. O Ele Coutinho não foi até demorou, não, rápido. é porque essa bola não era no Coutinho. Tanto que o Coutinho dá até uma pontadinha. Volta um pouquinho lá, ó. Vou pegar aqui. Antes desse passe. O Coutinho aponta pro cara, eu acho. Olha lá, ó. Já Ele aponta pro Piton, né? Já instrui. Olha lá, o Ryan. Tocou, ó o Coutinho, É, ó o Coutinho ele- já ó, falando. apontou. Olha lá, o Coutinho aqui, já ó. falando, entendeu? Exatamente. Porque essa bola era agora, exatamente agora aí, ó. Exato. Mas se ele dá no Ah, Verratti Não, ali e também, outra- ó, se ele acha passe no Verratti também, A linha de poderia... passe aqui, pô. Ele nem tava Tá Não, fechado. ele vendo? não. Se ele acha as de costas ali no passe. Verratti ali também, o Verratti ia sair livre, não estaria Pode ser, impedimento. tipo, você tem a linha de passe Passe aqui é- no Verratti. porque esse passe aqui e é mais ó. difícil, né, mano? Esse passe aqui É, pra achar É só o pra ele, Ganso, né, que sabe não é fazer. qualquer um que consegue botar essa bola ali, não. Mas Esse esse aqui reto tem. aqui pra diagonal aqui, ele faz. Esse aqui tem. Aí ó, vou terminar a Continua jogada. demora. Já domina, já dando, já é um negócio que aqui você já trouxe a marcação toda, né? Aí, ó, agora Agora o problema. Agora que é Diniz o aí. problema. Não é nem o Diniz, cara, porque vocês vão ver aqui. Porque isso é um problema que rolava no Vasco já com o Carille. E por isso que eu tendo a achar que não necessariamente seja um problema tático, mas os caras são limitados Pode mesmo. trazer o velho. Guardiola, cara. Tem coisa que não dá, uai. Ó, você vê lá, aqui, ó. Agora, ó, Vasco defendendo no 4-4-2. Agora o problema. Repara na movimentação dos dois atacantes aqui, Breno Lopes e Lucero. O Breno Lopes, ele vai vindo aqui para esse espaço na entrelinha, justamente para ele atrair um jogador do Vasco. E olha como a leitura defensiva dessa última linha do Vasco é horrível. Ó, o João Vitor, ó, repara, ó, ele vai saindo, e ó, o João Marcelo, ele faz certinho aqui, ó, ele tenta fazer a linha de impedimento, o PH tá aqui em cima, e onde é que o Piton da Piton tá? condição. Dando condição. E então, você não tem mais uma linha, porque você tem 4 jogadores, 3 subiram, 1 ficou. Então, ali, ó, o espaço na profundidade, o passe não acaba saindo perfeito, né? É mais para fora, né? Esse passe, se fosse reto, o Lucero saía de frente pro gol. Aqui, ó, o próximo lance é até melhor pra gente entender isso. Aqui, ó. Passa ali pro Pochettino. Mesma formação defensiva, aqui tá um pouquinho diferente, né? Porque o Coutinho não tá aliado com o Verratti, então tá um 4-4-1, enfim. Olha o João Vitor, gente, que é isso, Olha gente. aqui. Esses dois jogadores estão olhando para esses dois caras aqui. E o Lucero, olha como é que a movimentação do Lucero é linda também, ó. Ele vai vindo aqui, ó, para trás do cara. Olha. Gente, olha o João Vitor, gente, que é isso. Olha o João Vitor, velho. Olha isso, cara. É inacreditável. Mas tá véio. tudo errado, cara. Não é só o João Vitor também, não. O PH tá errado, o Piton tá errado. Olha essa linha, cara. Mas te falar, sabe por que eu acho que o PH não tá errado? Porque, tipo, essa hora aqui que o Luiz Gustavo sobe, eu acho que a linha toda tem que subir junto para fazer a linha de impedimento. Aí tá na mesma linha do Luiz Gustavo. Mas ele tá vendo ali onde o João Vitor tá, né, mano? O PH tá vendo, pô, onde é que o cara tá. Não adianta você subir sabendo que o outro cara tá ali. Aí você vai deixar o cara na fogueira. É melhor você acompanhar o cara de trás do que deixar ele lá lascado. É porque aí depende qual é a ordem, tipo, porque a ordem é o quê? Você pressionar esse cara na entrelinha ou é você proteger a profundidade? Porque tem o Luiz Gustavo, ele tá protegendo aqui, vai dar o combate nesse cara na entrelinha, e o João Vitor tá protegendo a profundidade. Então, tipo, Então, mas o Piton tá correndo pra trás também, pô. O Piton não tá vindo correndo pra frente. Mas o posicionamento corporal do Piton aqui é péssimo, tá ligado? Porque Mas você na não tá teoria, fazendo se os linha dois- e você não tá preparado pra correr também. Se os dois forem fechar o Lucero ali, o cara do Fortaleza ia achar não sei se é o lateral esquerdo do Fortaleza aqui, aberto total, né, também, né? Esse aqui? Mas é melhor essa bola chegar aqui do que essa bola entrar no meio da área ali. Não, eu acho que aqui, tipo, o problema é, você tem que saber o que a defesa tem que fazer. Se ela vai subir junta, ou se ela vai ficar atrás junta e você vai abrir esse espaço na Isso aí vai ser com o tempo mesmo, que a gente sabe. É. Aí foi lá, ó. Pode ele ficar parado assim. Olha esse aqui não dá, velho. Esse aqui o não dá, gol gente. que o cara vai perder agora, Se gente. essa bola entra um pouquinho mais pra dentro, né? Não pode. Mas isso que eu falo. Pode. Isso aí, o João Vitor ele já sabia que o cara tava em condição. Em vez dele sair correndo atrás do cara, ele Ex- parou. Ele parou, exatamente. Por isso que eu falo que a leitura é péssima, tá ligado? Tipo, ele não tá fazendo. Ele tá só dando condição pro cara entrar livre
na frente do gol. Não tem o Enfim. que fazer não, gente. Isso aí é a natureza mesmo, pô. Os caras já estão bem, não dá pra... E coisa como que o não Vasco melhora, pode fazer para melhorar isso? Talvez uma linha de 5, por que não? E é justamente o que a gente vai ver aqui. Mas só que aí, ó, essa é a última coisa que eu queria falar do Vasco, é a necessidade que você vai ter de um comprometimento defensivo de alguns jogadores importantes do ataque. Aqui no caso, eu tô iluminando o Coutinho aqui, justamente para você perceber que o buraco na defesa do Vasco é culpa dele. Porque, ó, aí aqui, ó, você tem 5, você tem os 2 volantes aqui, o Tietchan, nesse caso, ele tá fazendo a cobertura do PH, então ele ainda tá voltando, você tem o Ryan, que tá posicionado certo, e o Coutinho, que era para estar fechando esse espaço aqui, porque nos momentos que o Vasco defendeu com linha de 5, era para defender no 5-4-1, né? Então o Coutinho tem que estar aqui. Onde é que o Coutinho tá? E olha a disposição do nosso Coutinho, somado ao nosso querido Diniz, que já tá apontando. Olha para onde o Diniz tá apontando. Fecha aqui, cara, pelo amor de Deus. E olha o Coutinho andando. E aí o que que faz? O Nuno Moreira tem que sair aqui para dar o combate. Aqui você tá no mano a mano, aqui você tá no mano a mano. Então isso é péssimo para a defesa. A defesa nunca quer estar em mano a mano. A defesa quer sempre estar em superioridade numérica. E ó, você tem aqui o cara cruza errado. Beleza, acabou a jogada. Agora, esse outro lance aqui é só para mostrar o que que a diferença do comportamento do Coutinho pode fazer para esse time. Nesses casos, ó, de novo, você vai ter o mesmo 5-4-1, ó, 5-4-1. Só que agora, ó a diferença de comportamento do Coutinho, ó a vontade dele, ó, tanto que ele tá mais ativo nesse lance, olhando pro lado, ó, ele olha, ó o Diniz apontando, ele vai, e agora, ao invés de dar o combate, ele tá pelo menos fechando aqui no meio. Então, o que que você tem aqui? 4 contra 3. O Nuno Moreira pode sair para dar esse combate, o Piton pode vir aqui. O Denário tá certinho também, sobrando. Certinho, tá ligado? Aqui, coisa linda, ó. Foi tão bem feito a marcação do Vasco que o nosso Marinho vai dar uma cotovelada ali no Piton, né? E aí... Quem que faz isso, né, cara? O que o Marinho tá fazendo, né, velho? Inacreditável, né, mano? É Ai, velho. Mas o pior é o Coutinho, cara. O pior não é o Marinho. Porque o cara já vai ser expulso, mano. 2-0. O Coutinho vai lá, mano, meter a mão na cara do... Tipo assim, não foi uma mão que, tipo, também era pra expulsar, não. O Marinho faz toda uma cena. Mas pra que você vai correr esse risco? Vai 2-0, cara. O time precisando de... 2-0. Vasco e Fluminense na rodada seguinte, o cara faz tem que isso. saber que quem apita o jogo dele é o Daronco. O Daronco é protagonista de jogo. Ele vai mano. Exato, Pô, exato. não pode fazer, não pode dar um mole desse aqui, velho. Mas é isso, galera. Palavras finais aí. O que você tem, Guilherme, tipo, a esperar desse Diniz do Vasco? Você acha que vai dar certo? Você acha que não vai? Tem algum veredito sobre isso? Já tivemos 2 jogos, né? Hoje tem o 3º jogo dele aí, que é um jogo muito bom. É a ex-equipe dele, né? Acho que tem todo o enredo aí para ser um jogaço. Ser um Coutinho, mas é isso. O que você tem para falar um pouco desse Diniz aí? Qual veredito você tem pra gente? Cara, eu gosto das ideias do Diniz, sabe? Mas eu acho que esse trabalho vai ser muito importante pra gente ver como é que tá essa curva de amadurecimento do Diniz. Porque eu acho que a gente esquece que ele começou a ser técnico, não tem nem 10 anos, pô. Porque ele tava, aquele trabalho dele no Audax foi 16 ou 17, eu não lembro agora. Então não tem nem 10 anos. Então esse trabalho vai ser importante para ver como é que tá essa curva de crescimento dele, de amadurecimento, para saber se ele vai entender que não dá para ele aplicar tudo o que ele quer, toda aquela saída de bola bonitinha com o João Vitor, com o Freitas, O Moura. o Gumora até jogou bem esse jogo com Fortaleza, mas eu não confio muito. Então, a gente viu que o Gumora tá fazendo contra o Palmeiras, na Sul-Americana. O Gumora com saída de bola. Entender qual vai ser a hora que o Vasco tem que marcar lá em cima e a hora que o Vasco tem que fechar a casinha. E isso tem que acontecer. O cara tem que ter essa maturidade, tá ligado? Tem que entender que vai ter momento do jogo ali, que você tá ganhando de 1-0, sei lá, do Flamengo jogando bem o primeiro tempo, ali até os 60. Cara, vai chegar um momento que você tem que parar de correr risco e fechar a casinha para garantir a vitória. Então, eu tô mais curioso em relação ao amadurecimento dele do que querendo imputar, não, vai dar certo, vai dar errado. Porque eu achava que não ia dar certo no Fluminense, foi campeão da Liberta, né? Então, é isso. E você, Jaime, como amante aí do futebol do Diniz? O Diniz é sujeito a chuvas e trovoadas, né? Eu acho que, assim, como trouxe, tem que investir, tá ligado? Tipo, acho que o Vasco também não tem um plano B pro Diniz, como também não tinha pro Carille. O Diniz foi o que sobrou ali, talvez, pro Vasco. Fecha com ele, pô. Vai para
pros buracos com ele, se for pro sucesso, vai com ele. Esse negócio do amadurecimento dele, eu acho que é algo que, infelizmente, ele não vai ter na carreira dele. Vai ser algo que ele vai carregar para sempre. Isso eu acho que esse negócio aí de estar jogando com o Flamengo bem, 1-0, ele nunca vai fechar o time dele. É ele, pô, ele é isso, tá ligado? Ele vai preferir sair com 1-1, com 2-1, jogando bem, tá Mas ligado? eu acho que vai chegar esse momento, cara. Eu acho que Eu o nunca Diniz, esqueço sem uma sacanagem, entrevista. cara. Eu acho que eu gosto desses caras muito diferentes, tá ligado? Tipo, que pensa um pouco Ele é fora da curva. disruptivo, Eu né, acho, velho? mano, eu acho que ele, tipo assim, se ele ajeita isso, Jarmin, tipo assim, É muito pô, legal, mano, pô. ele vira um potencial, mano, tipo, É muito entretenimento, brabo, gente. velho. Ele é entretenimento porque ele faz diferente de todo mundo, só que Eu ele é um cara. juro, eu juro pra vocês, rapaziada. Esse ano o Brasileirão, pra mim, tá decepcionante o nível técnico. Tá, tipo, Mas muito ruim. foi o que Um eu dos falei pra melhores jogos foi esse. Mais legais, cara. É legal, tá ligado? Você ver o time do Fale Diniz. por você, ô Grêmio. Fale por você que o Brasil não tá ruim, que tá Não, isso, não. que tá aquilo, que o O nível nível técnico tá técnico. ruim. Não. Ah, eu tô achando uma maravilha esse Brasileirão, já. Mas foi o que eu falei, foi o que eu falei. Você falar que o nível Esses técnico times, tá bom, você tá mentindo. esses times que jogam 3 competições aí, mano, eles perdem muito, pô. Não tem como cobrar os caras jogar bem, tá ligado? É A não ser o foda. Flamengo e o Palmeiras que tem elenco, tá ligado? Não, Mas eu mesmo concordo. assim, velho, tu não tá vendo o Flamengo como é que já tá aí, pô? Não dá, cara. Não dá, porque são 3 competições uma atrás da outra, tá ligado? Você tem uns caras Coisa, que é mano. muito bom, não dá pra você botar os caras, pô. Não dá. Pra vocês Não ainda dá. são E o 4, nível né? cai, Temos pô. O nível cai, por mundial. isso que eu falo. E tem certos jogadores que tipo, o negócio é você trocar, sei lá, um Léo Ortiz pra botar um Danilo, entendeu? Um Alexandre pra você botar um Vinho, um Ayrton Lucas, isso aí é beleza. Ah, pô, você tirar o Rascaeta pra botar o Matheus Gonçalves, meu irmão, você já cagou o negócio todo. Se tá ruim pra vocês, imagina pros outros. Imagina pro Mas isso que eu tô Santos. falando, tipo, exatamente, entendeu? Então, tipo, tem jogadores e jogadores, pô. Tem posições que Imagina, você consegue, mas tem posição que você não dá, cara. imagina quem perdeu o Neymar e teve Gabriel Veron. Exatamente, mano. A situação tá precária. Mas é isso, galera. Terminamos aqui o nosso primeiro programa aqui, por dentro do jogo. Semana que vem teremos mais alguma análise tática aí, né, Guilherme? Vamos ver de quem que vai ser a próxima vez. Teremos. E vamos acompanhar esse trabalho do Diniz aí. Dou toda sorte pro Diniz e que o Vasco se lasque. É isso. Amém. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Valeu. É nóis, valeu, rapaziada. Inscreve no Não esquece do canal. like. E É o isso, like. deixa o like aí, se inscreve Compartilha. aí. Bora, é nóis. Valeu. Valeu.